Olá, como vocês estão? Se vocês chegam até aqui, significa que vocês já elaboraram o projeto de pesquisa de vocês em algum momento na disciplina, ou estão elaborando o projeto por algum motivo, e aqui, nesse momento, vocês precisam tirar dúvidas sobre a apresentação de TCC. Então, é uma apresentação simples que eu farei agora, com alguns pontos, para que vocês tenham uma orientação sobre o que se espera na apresentação, que tipo de elementos não pode faltar nessa apresentação. Mas essa é só uma orientação. O ideal é que você sempre pense do seu ponto de vista, qual é a sua pesquisa, ou o que o seu orientador e sua orientadora espera na apresentação. Então, aqui é uma ideia, e o importante é que depois haja um diálogo e uma orientação muito específica sobre o trabalho, para observar se está de acordo com o que vocês planejaram, observar se a apresentação pode ficar feita de outra forma. Então, aqui é uma apresentação geral, uma noção geral para quem não sabe como iniciar o processo, o que elementos deveriam conter numa apresentação de TCC, tá certo? Então, como vocês podem observar, tem aí o título, né, sobre a apresentação de TCC, é o que eu vou comentar agora. E aí, eu escolhi fazer essa organização do encontro em passos. Então, esse já é um exemplo para você escolher para sua apresentação. Em que sentido passos eu quero dizer? Eu coloquei passos porque eu vou mostrar 3 passos do que vocês devem levar em consideração. E aí, para o seu trabalho, você deve pensar também se tem alguma analogia que faça sentido. Então, por exemplo, você escreveu que será sobre algo marítimo, né? O mar, travessia. Às vezes algumas pessoas usam metáforas, por exemplo, nas apresentações. E aí você pode talvez colocar um porto, colocar um barco. Então, essa outra estrutura mais criativa, vamos dizer assim, é você que escolhe de acordo com a sua pesquisa ou que intenção você quer apresentar. Principalmente porque o uso de imagens nos slides é também uma forma de leitura que você está imprimindo, né? Uma imagem, uma figura, ela será lida. Então, essa imagem, ela conecta com o que você quer falar, é uma consideração que você deve levar a pena, levar em consideração, né? Então, já estou comentando sobre isso agora. E aí, por exemplo, as cores, tem a ver com cores que vão passar ao longo do slide. Então, os pezinhos, essa ideia de que a gente está andando, caminhando. Então, é uma analogia que eu escolhi para o momento. E você pode escolher também uma que você tem interesse, e aí você a coloca, tá bom? Eu também coloquei aqui um fundo branco, mas você pode colocar um outro fundo também. A cor, por exemplo, da logo do seu projeto de pesquisa, que a pesquisa está envolvida, do projeto de extensão, enfim, Liz, não tem um projeto de extensão vinculado nenhum, não tem projeto de pesquisa nenhum vinculado, você pode colocar um slide branco, contanto que a letra não que você vai escrever, né, que eu quero dizer, tenha conforto na leitura. Então, dependendo da cor que você use, se ela é muito vibrante, se ela é um neon, por exemplo, e aí você tem um tamanho de letra ou um tipo de letra que não favoreça, né, a visualização, então, nesse caso, é importante que você verifique. Outro ponto também importante pensar, eu não coloquei aqui nenhuma logo, por exemplo, inicial, porque eu estou fazendo uma gravação e que aí ou os meus alunos da disciplina de TCC, que são vinculados ao UFES, podem ter acesso, como outras pessoas podem ter acesso também, então eu não coloquei nenhuma vinculação aqui, mas se fosse um trabalho do meu grupo de pesquisa, do grupo de extensão a qual eu faço parte, aí teriam símbolos, né, as logos desses grupos também, mostrando o vínculo com as atividades. Então, vale a pena você observar sobre isso, informar a universidade, informar o curso que você está envolvido, que você está presente. Então, são informações, desde já, que você deve levar em consideração no momento de pensar seus slides, tá bom? E aí, dito isso, como passo informa aí, o primeiro passo é escolher uma plataforma. Geralmente, a gente usa o PowerPoint, né, que já está disponível, provavelmente no computador, né, que você acessa, que você escreveu o seu projeto. Então, ele é um caminho, mas eu também coloquei aqui outras opções que você pode utilizar. Então, a gente tem aqui o Prezi, que é uma forma de apresentação também, que você pode buscar essa informação. Ele tem movimentos, ele é mais elaborado em algum sentido. Se você se identifica com o Prezi, pode ser uma boa escolha. Um outro que a gente tem aqui é o Canva. Então, essa apresentação, por exemplo, eu a organizei, né, pontualmente no Canva, que tem esse recurso da gravação, porque eu preciso agora no momento. E aí, já tem também no próprio Canva uma barra com vários templates. Então, você já pode escolher aquele que conversa mais com sua proposta, tanto em cor,
como imagem, distribuição, tem texto, já tem espaço para imagem, ou tem gráficos, ou tem a linha do tempo. Enfim, você vai observar se o que você deseja fazer, né, se encaixa com qual tipo de template. E a gente vai ver como a gente pode pensar sobre isso. E uma outra opção, aqui eu coloquei um artigo que está disponível na internet, que são 3 aplicativos para fazer slides, e aí você pode clicar nesse material, né, nesse link, e aí você vai ter acesso a outros aplicativos que você poderá usar, que estão disponíveis e que você pode fazer ele como opção para a construção do seu slide, tá bom? Então, um passo é o que você tem afinidade, também em razão do tempo que você tenha, talvez, ou do conhecimento que você tem da ferramenta. Você pode usar o PowerPoint, porque você já consegue fazer transições, você já consegue usá-lo de uma forma geral, tem intimidade com essa plataforma, né, com esse programa. Ou você pode escolher outros que já são tão pré-moldados, vamos dizer assim, e aí você só teria que avaliar se ele converge ou não com o que você precisa, tá certo? Então, esse é um aspecto. Depois, o que eu escolho expor no slide? Que a gente vai falar, mas acho que eu pulei aqui um, que é faça um roteiro. O que é importante e que conversa com o próximo. Faça um roteiro do que você quer apresentar. O que não pode faltar? Sobre o que você gostaria de falar? Quais informações são relevantes? Você faz um roteiro, até mesmo para você distribuir as informações nos slides que você tem. Então, é pensar que o slide é uma única informação, né? Tem pessoas até que comentam assim, que o slide é qual é o nome que a gente chama? Twitter. Então, ele é breve, informação específica, porque a informação está em você que apresenta aquela informação que está no slide. Então, a ideia do slide é que ele é um apoio para a sua apresentação. Ele não é um copia e cola do seu projeto de pesquisa, do seu artigo, enfim, do que você está apresentando, a tese, a dissertação. Ele é um suporte para a sua apresentação oral. Então, o que ele faz? Ele tem pontos que ajudam você a pensar sobre o que você vai apresentar. Ele te orienta, faz com que você lembre, agora eu vou falar sobre isso, agora eu vou falar sobre isso. Então, é esse ponto que o slide funciona, né? É nesse contexto. Então, por isso, faça um roteiro para que você tenha ideia de quantos slides você tem disponível. Não importa também o número, você pode colocar muitos slides, contanto que a sua apresentação esteja no prazo que foi definido para ela. Então, se são 15 minutos, 15 minutos. No caso aqui de quem está na disciplina de TCC, apresentando projeto de pesquisa, são 10 minutos. Quem está na apresentação que envolve a apresentação do trabalho final, né, monografia no caso, são 20 minutos. Respeite o tempo. Às vezes, é ruim a gente ficar escutando assim, ou passamos slides aceleradamente, né, vamos dizer assim, ou não chegar no cerne da questão, né? Às vezes é uma pesquisa que você apresenta muitos elementos teóricos e aí você acaba não dando determinado tempo para a apresentação dos resultados da pesquisa, que diferencia a sua pesquisa de outras pesquisas. Então, pensem sobre isso. No caso aqui do projeto, que é essa turma específica, né, vocês não têm um resultado ainda. Então, é importante que vocês pensem nessa medida de tempo para apresentar as motivações, enfim, como eu vou falar mais adiante, mas que todos os elementos que compõem um projeto, eles sejam apresentados. Porque esse desenho geral da sua disciplina, o desenho geral da sua pesquisa, né? Então, faça um roteiro para que você tenha segurança do que você vai apresentar e não deixe nada que você considere importante de fora, tá bom? E aí, o que eu escolho expor no slide? Você vai escolher aquilo que seja mais importante para a sua apresentação. Se é uma pesquisa concluída, os resultados é algo mais relevante, por exemplo. Mas, no caso do projeto de pesquisa, né, para esse grupo, né, para vocês especialmente, o que você tem que levar em consideração? Itens que estão na apresentação do projeto de pesquisa, que é o que a gente vai observar. Problema de pesquisa, objetivos da pesquisa, antecedentes da pesquisa, metodologia, motivação para a pesquisa, aporte teórico. Então, são essas ideias que vocês devem, sobre isso, né, vamos dizer assim, que vocês devem compartilhar com quem escutará vocês, né? Então, qual é o problema de pesquisa? Ele está lá, evidenciado. Como eu comentei com o pessoal na orientação anteriormente, é importante que talvez que os objetivos do problema estejam escritos para que você não se confunda. O que eu quero dizer com isso? Os objetivos que você pensou têm um verbo específico. A pergunta que você elaborou tem uma ordem específica.
Então, para que não haja divergência entre o que você está falando oralmente e o que está no texto original, por exemplo. Então, ou sua banca, ou o professor da disciplina, ele tem o original. Então, no original, você disse que, que o objetivo é compreender, e você fala oralmente entender, ou você fala analisar, enfim. Não é adequado ficar trocando os verbos, porque eles têm ações, eles têm um sentido, né? Vamos dizer assim. E aí, por isso, é importante que você esteja atento a isso e repita os verbos que você escolher, tá certo? Então, informar o problema, o objetivo da pesquisa, o aporte teórico. Então, o que é que você leu sobre o trabalho? Ah, Liz, eu vou ter que dizer sobre todo mundo. Não, você pode fazer grupos. Então, sobre pesquisa qualitativa, eu li esses autores, essas autorias. Você especifica abaixo, né? Sobre um conceito da minha pesquisa. Então, por exemplo, sobre a minha pesquisa, um conceito de extensão. Então, quem sobre extensão? E aí eu faço, elenco essas informações. Então, necessariamente, não precisa você fazer um recorte geral de todo o aporte teórico, mas é você indicar quem você está lendo para os conceitos centrais da sua pesquisa. O aporte teórico, ele é construído a partir desse ponto de vista, né? Você compartilhar os conceitos centrais do que você está pesquisando. Se é sobre representações, apresentações. Se é sobre experiência, quem você está lendo sobre experiência. Se é sobre extensão, quem você está lendo sobre extensão. Se é sobre formação de professores e por aí vai. Quem você está lendo sobre formação de professores. Então, você faz um agrupamento dessas teorias, dessas pessoas, indicando as leituras correspondentes a esse ponto, ok? Então, quem estiver te ouvindo terá uma ideia de quem você está apresentando, né, quem você está lendo no momento, e aí pode ou não fazer uma contribuição, do tipo, você informou que está lendo determinado autor. Você conhece esse autor? Ele fala também sobre esse assunto. Ela discute sobre isso. Você já leu essa pessoa? Então você vai dizer que sim, que não, ou que não colocou, fez uma escolha, enfim, na sua apresentação. Mas aí você pode também ter a oportunidade de conhecer uma, uma outra referência, porque você citou sobre quem você ia falar, sobre quem você estudou até o momento, e aí você está escutando uma contribuição de quem está ouvindo a sua apresentação, tá? Que mais? Motivação, antecedentes, que tem a ver justamente com a justificativa da sua pesquisa, a relevância, por que você chega a ela. As pessoas que estão ali, elas precisam conhecer um pouco disso, né? Não é a base da sua apresentação, não é a motivação, né, ou a relevância necessariamente da sua pesquisa, mas é importante você apresentar como é que você chega até ali. Ah, olha, esse projeto é uma é uma é uma resposta de um projeto anterior. Eu estava vinculada a um projeto de extensão, surgiu essa pesquisa, e aí, portanto, ela me atrai, gosto do tema e por isso estudo. É porque eu já tenho feito outras leituras e sinto que há ausência sobre esse assunto. Então, aí você vai justificar por que que esse trabalho ele conversa com outras pesquisas anteriores à sua e quais as contribuições dele, não para você especialmente, não para o seu grupo especialmente, mas para uma área de conhecimento a qual sua pesquisa está vinculada, ok? E a metodologia vai mostrar o que você vai fazer. É o passo a passo. Então, observe que na apresentação tem todos os elementos que são conversados durante a construção do projeto e que você já foi refletindo sobre isso. Agora você vai apresentar oralmente essas informações. Então, na metodologia, você vai falar sobre a abordagem, sobre o tipo de pesquisa, né? Você vai apresentar justificativa para isso. Se envolve participantes de pesquisa, você vai informar quem são eles, e aí entram questões éticas. Então, você vai colocar sobre quem são os participantes, os critérios de inclusão, de exclusão, os benefícios da pesquisa, os riscos. Então, se envolver pessoas, você tem que estar atento, que tem que estar de acordo com as resoluções relacionadas, né, ao comitê de ética, essas demandas. Então, aí você vai observar e também vai descrever isso na sua metodologia, né? Suas escolhas, onde acontece a pesquisa, se é uma escola, se é no hospital, enfim, você vai pensar sobre isso e já estará escrito, né, no seu projeto. E aí você vai fazer essa pontuação também na sua apresentação oral, tá bom? E se é um livro, qual é o livro? Se é um material documental, qual é o material documental? Então, a metodologia é essa descrição do passo a passo. Como eu comento com as pessoas da turma, né, já comentei com vocês também,
sobre isso, é aquela história da receita, né? Mas entender que a gente não pode substituir. Então, a gente tem que pensar, refletir qual é o acordo que eu estou pensando, qual é o caminho que eu quero executar para essa pesquisa agora, porque como é um projeto, eu estou preparando o que vai acontecer com a pesquisa futuramente. Então, eu estou elaborando os passos para que aí eu os execute no momento, né, da construção da pesquisa. E acho que eu apresentei todos os pontos aqui para vocês, né? Você pode apresentar o cronograma também, se você quiser. Então, quais são os passos que você observa para o encaminhamento da pesquisa, o que você vai fazer a partir de agora, né? Então, você pode também colocar sobre isso. Se você quiser colocar o orçamento, você pode colocar. Se você quiser colocar os resultados esperados, você pode colocar. E as referências, né? Que não está escrito aqui, mas no trabalho tem as referências. Então, em linhas gerais, são esses os pontos. É uma organização das ideias do projeto de pesquisa agora na sua exposição oral. É lembrar que a apresentação oral é um gênero, aproveitando que hoje, né, que é dia 23, estamos sobre o signo de Gêmeos, então essa comunicação que vocês farão da sua pesquisa, que é diferente da leitura do seu projeto. Então, muitas vezes, quem vai te ouvir não está lendo o seu projeto. Quem vai ouvir você, o avaliador não, que vai ler sua tese, né? Sua dissertação, sua monografia. Mas quem talvez esteja assistindo você não conhece a sua pesquisa. Então, você tem que falar de uma maneira didática, você tem que talvez contextualizar. Então, por exemplo, eu lembro que no caso da disciplina, uma aluna estuda a questão dos nomes, né, a origem dos nomes, eu posso até falar equivocadamente, mas eu até comentei com ele, olha, no momento que você fala assim, você sabe a origem do seu nome? A pessoa já vai ficar atenta, olha, o que ele quer falar com isso? Né? E aí, a partir disso, você faz a sua apresentação, né? Se apresenta o orientador, apresenta quem é você estuda onde, em que curso você está, essa pesquisa faz parte de uma pesquisa mais ampla ou não. Você traz toda essa informação, né? Então, por exemplo, nossas pesquisas têm a ver com internacionalização. Então, perguntar: você já fez, já participou, né, do processo de internacionalização? Você já fez uma mobilidade in, uma mobilidade out? Você sabe o que é isso? Nesse momento que você faz essa comunicação com a pessoa, você já está abrindo caminho para aproximar ela da sua apresentação oral. Então, é muito importante que eu estava conversando hoje, né, com o grupo sobre isso. Então, tem os mesmos elementos do que está lá escrito, do que você já pensou, mas a forma como você expõe, ela tem a ver com quem você é, com a sua pesquisa também, com a forma como você se sente confortável e seguro, segura para apresentar seu trabalho, tá certo? E aí, por fim, o terceiro passo, ensaie o roteiro. Então, leia o roteiro para o espelho, veja se dá o tempo. Então, por exemplo, eu falei que talvez essa minha fala daria uns 10 minutos, para ser mais breve possível, mas já vai chegando a quase 20, né? Então, são todos esses pontos para que vocês devem levar em consideração. Mostre para outra pessoa também, porque às vezes a gente está muito envolvido com o processo, então a gente pode se equivocar na forma de escrever as referências, alguma palavra errada, porque a gente está olhando tanto aquele material que a gente pode esquecer. Ou também uma outra pessoa, como eu já falei até em outro momento, né, que às vezes não é da área, por exemplo, eu mostro o meu material às vezes para minha mãe, porque ela não é da área. Então, se ela entender bem minha linha de raciocínio, se ela compreender o que eu estou falando, tá tudo bem, eu estou sendo clara, né, corretamente, né, vamos dizer assim. Ela está entendendo o que eu quero colocar. Então, isso é importante para vocês pensarem também. E essa outra pessoa, especialmente, pode ser o orientador de vocês, orientadora. Então, é importante, nesse momento, que ele veja seu trabalho, que ele olhe a apresentação do slide, que ele treine com você, que ele te faça perguntas já também, imaginando perguntas que as pessoas que estarão lá poderão fazer para você, para que você se sinta preparada, segura, né, para a apresentação. Então, o papel do orientador é fundamental em todas as fases, inclusive nessa, inclusive também estando com você no dia da sua apresentação, ok? E aí, por fim, alguns pontinhos para que a gente possa pensar para o dia, para o momento, tá? Então, eu coloquei uns símbolos para a gente ver. Então, tem aí primeiro um cronômetro. Então, respeite o tempo. Você tem um tempo, porque as outras pessoas também têm um tempo. E você organizou sua fala para um tempo. Então, respeite o tempo, leve um marcador, peça para alguém mostrar para você algo do tempo, isso é importante. Beba água, se hidrate, né, por causa da voz, para poder ficar mais tranquilo, tranquila para a apresentação.
Confie no seu potencial. Quem fez a sua pesquisa, quem elaborou, quem leu, foi você. Então, você sabe muito bem das suas escolhas, você sabe por que fez isso, você escreveu também aquilo que foi possível ser escrito, com a experiência que você tem, o repertório que você tem, com as ideias que, no momento, fazem parte de quem você é e está no texto. E isso está bem, está tudo bem. Não há problema nenhum. Em um outro momento, você vai ter tempo de se aprofundar mais, você fará outras leituras e contribuirão ainda mais para o seu trabalho. Então, você vai ver que essa prestação agora, ela vai ser diferente quando ela for a prestação final, por exemplo, se for do projeto de pesquisa, né, e da monografia. Respire fundo. Então, inspire e expire, né? Para que você possa ter clareza na sua apresentação, para que você tenha segurança também na sua apresentação. Vai dar tudo certo. Você estará provavelmente entre pessoas conhecidas, né? Entendendo também que o trabalho ele não é perfeito. Ele vai ter lacunas, alguém vai dizer algo e, portanto, você vai anotar sugestões. Você vai agradecer, você vai anotar, vai refletir posteriormente e aí vai pensar: essa informação aqui vale a pena? Eu acrescento? Não acrescento, né? Vai conversar com seu orientador, sua orientadora, vale, não vale. Não vale para um momento, vale para um artigo, vale para um próximo momento de pesquisa. Então, tudo isso é avaliado. Então, calma, né? Que dá tudo certo. E aí, por fim, tem aqui um campo de girassóis para que a gente vá nessa energia, que é uma fase que está terminando, provavelmente, se você está concluindo esse processo. Então, se é uma fase, ela termina para que outras comecem. Né? Então, fiquem tranquilos, tranquilas com isso. A escrita tem desse processo, como eu venho comentado sempre nas aulas, né? A escrita é isso. A gente faz uma vez, faz uma versão, faz uma apresentação, faz uma versão. E quanto mais você falar sobre isso, mais segurança você terá, e essa vai ser uma oportunidade, tá bom? Então, sucesso na prestação de vocês. Respirem e acreditem no que vocês são capazes de fazer, tá bom? Um abraço aí, bem iluminado. Como o girassol busca a luz, né? Então, se sintam iluminados nesse processo, tá bom? Beijo.